Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio ORG-PR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Em épocas de eleição, a população vai até as urnas e vota em políticos com a expectativa de ter uma vida melhor. Eles moram em mansões, andam em carros muito caros e vestem roupas de grife. Deus havia antecipado características do Rei Salvador verdadeiro. Ele viria até Jerusalém montado em um jumentinho, expressão do seu coração humilde. O reino anunciado por Jesus Cristo não é da terra, é do céu. Sua prioridade não é social, mas vencer o pecado. Quero ler com você Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao 17, a entrada triunfal. Acompanhe na sua Bíblia. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, ou necessário, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso ou humilde, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré e da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que eles dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Vamos começar comentando do versículo 1 ao 11. Esse capítulo dá início à Semana da Paixão. A entrada triunfal ocorreu em um domingo. Jesus vai fazer muitos discursos na terça, vai preparar e participar da sua última Páscoa na quinta-feira. Na sexta-feira ele será preso no Getsemane, julgado, condenado à morte e morto na cruz. O sábado, como uma espécie de símbolo, irá descansar, e no domingo de madrugada irá ressuscitar. Então essa será a Semana da Paixão, e aqui nós começamos ela. Nenhum outro evento da vida de Cristo é tão detalhado nos 4 evangelhos
como essa semana. Vamos então dar início a esse bloco, a esse trecho, né, dos evangelhos. Vamos lá. Bom, a Páscoa é a maior festa pública dos judeus, tá? Informação cultural importante. Na quinta-feira à noite, que é o 14º dia de Nissan, tá? Isso acontece desde lá de Êxodo, né? Quando ela foi estabelecida, e para o nosso calendário aqui no Brasil é março ou abril, esse mês Nissan, tá? Multidões seguiam Jesus porque estavam indo para o mesmo lugar e também presenciaram seus milagres. Nós temos também isso em João, tá? Por que essa multidão estava seguindo Jesus? Porque eles estavam indo para o mesmo lugar. Ali era um lugar onde se reuniam muitas pessoas que viajavam para se encontrar em Jerusalém, como estava ali estabelecido na lei de Moisés, tá? Vamos lá. Jesus demonstrou, estou lendo um comentário do Hernandes Dias Lopes, Jesus demonstrou onisciência, sabendo onde estava o jumentinho, demonstrou autoridade, dando ordens para trazer o jumentinho, demonstrou domínio sobre o reino animal, pois montou um jumentinho que ainda não havia amamentado, tá certo? Então, onisciência, autoridade e domínio sobre o reino animal, nós vemos tudo isso aqui, é característica de um rei. Tá certo? Vamos lá. Quais mensagens Jesus estava transmitindo com a entrada triunfal em um jumentinho? O que Jesus queria transmitir, Deus encarnado, entrando em cima de um jumentinho? Vou citar aqui 4 mensagens que Jesus queria transmitir com essa atitude, tá? Primeira, ele estava cumprindo profecias messiânicas, tá? Especialmente Zacarias 9:9 e também Isaías 62:11. Então, o primeiro motivo que fez com que Jesus entrasse em cima de um jumentinho era para cumprir as profecias. Deus havia antecipado essa característica do Messias verdadeiro, do Rei verdadeiro, que ele viria até Sião, né? Até Jerusalém para ser o seu rei. O rei viria até Jerusalém montado em um jumentinho, tá bom? Em segundo lugar, humildade de Deus em detrimento ao orgulho do mundo, né? O mundo daquela época, principalmente, né? No Império Romano, os imperadores estavam em cavalos bonitos, né? Em carruagens de ouro. E os presos, né, os cativos eram lançados em arenas para ali lutar contra leões, né? Nós vemos isso muito em filmes daquela época. Então, era o segundo motivo era para mostrar a humildade de Deus comparado com os imperadores, tá bom? Vamos lá. Em terceiro lugar, tá? Não é um reino militar ou político, mas espiritual. Então, Jesus queria transmitir a mensagem de que o reino dele não era militar, não era político, mas era espiritual. Era uma mensagem que Jesus queria transmitir, entrando em cima, assentado, montado em um jumentinho, tá? Em quarto e último lugar, tá? Jesus evitou fama pelos seus milagres. Se você ler os evangelhos, você vai ver muitas vezes Jesus curando pessoas e falando para elas: olha, não conta para ninguém, certo? É porque ele queria evitar a fama pelos seus milagres. Jesus não queria antecipar a sua morte, tá? Mas quando é para morrer pela humanidade, ele quer chamar a atenção política, religiosa e social para si, para que todos saibam para que ele veio. Qual o motivo que ele veio? Morrer pelos nossos pecados, tá bom? Então, ele, quando é para falar do milagre e do seu poder, ele quer guardar segredo. Mas quando ele precisa anunciar o propósito que ele veio, o seu grande propósito, que é morrer pelos nossos pecados, ele quer que todos saibam. Corra e anuncie a todos: Jesus morreu pelos nossos pecados
e ressuscitou para a nossa justiça. Tá certo? Quero ler um comentário do Spurgeon, em seu comentário de Mateus, que ele diz assim, achei interessante, curioso esse comentário. A ternura de Jesus é demonstrada no fato de que ele havia trazido a jumenta com o seu jumentinho para que eles não fossem separados. Não sei se você, apenas pela leitura do texto, observou esse detalhe. O jumentinho não está sozinho. Então pense assim, um jumentinho jovem, né? Não sei qual é a idade que um jumentinho pode ser considerado jovem, mas a sua mãe não foi separada. O jumentinho, filhote, vamos chamar assim, não foi separado da sua mãe. Os dois vieram juntos. Jesus sentou no jumentinho, mas a sua mãe acompanhou. Porque o Criador sabe o que é para uma mãe ser separada do seu filhote. Tá bom? Então aqui nós vemos a ternura de Jesus, um comentário interessante do Spurgeon. Vamos continuar. Então, a expressão muitíssima gente é devido à festa de Páscoa, tá certo? E também pelo milagre da ressurreição de Lázaro. Isso está em João 12, 17, 18. Muitas pessoas seguiam Jesus pela festa de Páscoa, né? Estavam prosseguindo o mesmo caminho. E também devido ao milagre de de Lázaro. Isso está em João, né? Então Jesus havia ressuscitado Lázaro depois de 4 dias morto. Então isso desperta curiosidade das pessoas, né? Todos queriam ver esse milagreiro, ver essa pessoa que é capaz de ressuscitar morto, né? Então há tempos que Israel não tinha uma pessoa que fazia isso, né? Como fez, por exemplo, Elias, como fez Eliseu, tá certo? Então, aqui nós vemos essas pessoas seguindo Jesus. Um dos motivos de seguir Jesus é devido à ressurreição de Lázaro, tá? Hosana significa salve agora, tá? Um povo oprimido esperava um libertador que resolvesse os seus problemas sociais. Assim como hoje, nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, muitas pessoas colocam suas expectativas no Lula, no Bolsonaro, no Trump ou em qualquer líder político e falam, olha, essa pessoa vai resolver o nosso problema de pobreza, nosso problema de guerra, nosso problema de doenças, né? E acaba naturalmente colocando as suas expectativas nesses homens, né? Outros colocam as suas esperanças em um jogador de futebol, ou em um artista, ou em qualquer outro tipo de pessoa, né? Mas aqui, o povo também, né, estava colocando as suas expectativas em Jesus, mas com um interesse errado. No Evangelho de João, nós vemos que muitas pessoas seguiam Jesus porque ele tinha multiplicado pães, né? Então, buscavam alimento, né? E agora aqui, depois de verem Jesus ressuscitar Lázaro, eles têm expectativas de Jesus, não para transformar o seu coração e retirar o seu pecado, mas como um Jesus libertador e para resolver os seus problemas sociais, tá certo? A multidão cita o Salmo messiânico, Salmo 118, 26, que diz assim, bendito aquele que vem em nome do Senhor, tá? Então, essa expressão que eles estão dizendo aqui, olha, bendito que vem em nome do Senhor, é um salmo messiânico que está em Salmo 118, especificamente no versículo 26, tá bom? Curiosidade aqui. A multidão reconheceu Jesus como Salvador, por isso que falaram Hosana, como rei, porque falaram filho de Davi, e como profeta, como está no versículo 11, falando esse é um profeta, né, de Nazaré, da Galileia. Então, eles reconheceram Jesus como Salvador, como rei e como profeta, tá certo? Todas essas expressões mencionam qualidades, características do nosso Senhor Jesus, tá?
A adoração é natural do ser humano. Quando estamos com boas expectativas, amamos. Quando somos frustrados, odiamos. A multidão estava gritando bendito no domingo e iria gritar crucifica-o na sexta-feira ou na quinta, né? Dependendo da interpretação, né? Provavelmente na sexta-feira, mas pouco importa. O fato é que em um momento a multidão estava gritando bendito e daqui a pouco essa ou outra multidão de Israel vai estar gritando crucificam, tá certo? Então, portanto, Jesus não foi assassinado, mas voluntariamente deu a sua vida para ser punido pelos nossos pecados. O rei enfim chegou, não com a ostentação de vestes, carruagens e cavalos, mas com humildade, sentado em um jumentinho, não com espadas e lanças, mas com uma mensagem, não para oprimir, mas para amar. Vamos comentar agora o versículo 12 e 13. A Bíblia registra dois eventos onde é denominado a purificação do templo. Um no início do ministério de Jesus, que está registrado em João 2, e outro aqui na Semana da Paixão, no final do ministério de Jesus. A purificação do templo, essa segunda vez, aconteceu em uma segunda-feira. Vamos ver o porquê e o que Jesus fez assim que ele chegou ali no templo em Jerusalém. Vamos lá. Bom, escritos antigos falam de bazares da família de Anás. Anás era o antigo sumo sacerdote, Caifás seu genro e era o atual. Anás e Caifás controlavam o comércio do templo. Esse é um comentário do Bico. Então nós vamos ver aqui Caifás e Anás, ou Anás e Caifás, né? Sumos sacerdotes, sogro e genro, eles controlavam o comércio do templo de Jerusalém. Então essa é a informação. Daqui a pouco nós vamos dar mais informações de que tipo de comércio que era esse. Vamos lá. A primeira fonte de lucro era a venda de animais apropriados para o sacrifício do templo. Conforme Êxodo 12:5, tinha que ser animais sem mácula, né? As pessoas faziam longas viagens. Tenta imaginar o cenário, tá? As pessoas faziam longas viagens e seria um problema a mais transportar animais, além de correr o risco desses animais serem rejeitados pelos sacerdotes. Então pensa só, você morava lá na Galileia e a lei de Moisés falava que você deveria sacrificar pelos seus pecados na Páscoa, sacrificar o cordeiro pela sua família. Você tinha de ir até Jerusalém com esse animal. Era muito mais prático comprar o animal lá. Então eles faziam o comércio de um animal que era apropriado, um animal sem mácula, um animal que seria aceito pelos sacerdotes. Porque os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, eram responsáveis por olhar e falar: esse animal aqui eu não aceito. Ele está com uma mancha, ou até mesmo poderia mentir, né? Por aceitar ou não um animal apropriado ou não. Então, para não correr esse risco, o que eles faziam? Compravam os animais lá, por um preço, obviamente, mais alto. Vamos lá. A segunda fonte de lucro era a comissão sobre troca de dinheiro, uma espécie de câmbio. A população tinha dinheiro grego e romano, que normalmente traziam imagens de imperadores e deuses. O templo só aceitava moeda fenícia, tá? Que tinha imagens menos ofensivas. Os sacerdotes recebiam 15% das operações de câmbio. Então a primeira fonte de lucro que os sacerdotes tinham ali no templo era a venda de animais para o sacrifício na Páscoa, né? E não apenas na Páscoa, mas qualquer tipo de sacrifício. Eles vendiam os animais ali. E além disso, eles também, estou falando da época de Jesus, há 2000 anos atrás, tá? Em Israel. Talvez eu falando isso aqui, você já está relacionando essa situação com os tempos de hoje.
A segunda fonte de lucro é que havia uma espécie de câmbio. Eu não vou aceitar moeda grega, eu não vou aceitar moeda romana. Eu só vou aceitar moeda fenícia, que era menos ofensiva. Não tinha ali uma espécie de idolatria. Será que era essa realmente a verdadeira causa? Né? Eles recebiam 15% por esse câmbio, né? Então, essa era a segunda fonte de lucro deles. Vamos lá. Deus estava sendo substituído por Mamon. Olha ele aqui de novo, o dinheiro. Como a gente já falou sobre ele em todos os ensinamentos do Evangelho de Mateus. Deus estava sendo substituído como Mamon, como prioridade no templo. Então, os sacerdotes, meus irmãos, eles tinham de atender o povo, eles tinham de trabalhar para o povo, eles tinham de aconselhar o povo, eles tinham de santificar o povo. E estavam aqui fazendo o quê? Explorando a avareza, novamente, dinheiro como um Deus, né? Vamos lá. O maior propósito do templo, segundo o texto nos revela pelas palavras do Senhor Jesus, o maior propósito do templo é a oração, que é a maior maneira das pessoas se aproximarem de Deus. Os religiosos haviam transformado o templo em um comércio, distanciando as pessoas de Deus. Não havia incentivo, mas um bloqueio. Não havia um caminho, mas um muro. Então, Jesus disse: essa casa será chamada casa de oração. O maior propósito do templo é orar, é louvar, é estudar as Escrituras. Este é o maior propósito do templo. Mas aquelas pessoas estavam transformando o lugar que era para ser feito de oração, de estudo das Escrituras, de louvor e adoração a Deus, de perdão dos pecados, de limpeza de coração, de transformação de coração, aquelas pessoas tinham transformado em um comércio. É isso que o texto está nos relatando. Vamos lá. A atividade principal não era a adoração, mas o roubo. Eles estavam roubando. Eles estavam abusando do seu cargo religioso e político, dos seus contatos, da sua posição. Estavam explorando o povo. Então, os sacerdotes não estavam adorando a Deus, eles estavam mesmo roubando. Jesus disse aqui: vocês transformaram esse lugar em um covil de salteadores. Esse lugar aqui é um lugar onde os ladrões roubam, onde os ladrões se escondem. Olha a mensagem que Jesus veio para confrontar, para advertir, para alertar aquelas pessoas. Eles não estavam adorando, pelo contrário, eles estavam roubando. Vamos lá. Jesus expulsou os vendedores e compradores e derrubou os bazares de câmbio e de animais. Além disso, impediu que as pessoas usassem o templo para transportar mercadorias. Isso está em Marcos 11:16, se você quiser ler lá a referência, porque esse acontecimento está em vários evangelhos, né? Não apenas em Mateus. Então, Jesus expulsou os vendedores, né? As pessoas que vendiam ali. Imagina uma feira. Imagina você transformar o templo, que era para ser usado para orar, para ler as Escrituras, para louvar a Deus, para adorar, para purificar os pecadores, sendo usado como uma espécie de feira, para vender os animais. Imagina ali, sabe, os animais ali fazendo barulho, né, fazendo as suas necessidades, e ali aquela bagunça, todo mundo gritando. Se você já foi em uma feira onde vende alimentos, né, você sabe como que é. Aquele lugar não era diferente. Então, aqui eles se transformaram. Jesus foi lá e derrubou todas essas mesas, bazares, campos, derrubou todos, né? E também interessante aqui, as pessoas passavam dentro do templo para transportar mercadorias. Em Marcos 11:16 diz que Jesus proibiu: ninguém vai passar mais aqui com mercadoria. Então eles tinham um caminho mais longo, mas eles criaram um atalho passando dentro do templo. Não, aqui não é um lugar disso. Vocês não vão transportar mercadorias aqui dentro do templo.
Foi o que Jesus fez, tá? Vamos lá, outro ponto. O principal ponto das 95 teses de Lutero na Reforma Protestante foi a venda de indulgências, como uma espécie de compra do perdão dos pecados. Então, agora passamos de estudar o que Jesus estava falando ali no versículo 12 e 13 do capítulo 21, e agora passamos para o século 16, onde Lutero fez ali as 95 teses que ele confrontou a igreja naquela época, a igreja cristã naquela época. Então, a principal crítica, o principal protesto de Lutero contra a igreja daquela época, muitos protestos, mas principalmente era a venda de indulgências, que era o quê? Eu comprar o perdão dos meus pecados, né? Então, veja aqui, agora passando para os dias de hoje, um comentário do Hernandes Dias Lopes. Hoje, vemos ainda igrejas se transformando em empresas particulares, o púlpito no balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto e os crentes em consumidores. Então veja, meus irmãos, como pode, há 2000 anos mais ou menos atrás, Jesus estava lá criticando isso. No século XVI, Lutero foi lá criticando isso. E qual um dos maiores problemas que a Igreja de Cristo enfrenta hoje? Algo muito semelhante a isso. Então, é uma pena, é um lamento nós olharmos para a igreja de hoje e vermos que muitas delas têm se transformado em um comércio. Mas não se preocupe, a igreja de Cristo continua santa e irrepreensível. Jesus continua guardando a sua igreja. Não abandone Cristo porque a igreja está dessa forma. Não deixe de congregar porque a igreja está desta forma. Porque a igreja não é perfeita. Esta é a verdade. Quando você vai ver, por exemplo, Jesus no templo e vendo uma viúva pobre ofertando, ele disse: olha, aquela mulher ofertou e Deus recebeu a oferta dela. Deus recebeu. E sabe, ela estava dando aquela oferta para pessoas avarentas, para líderes avarentos. Mas se você estando em uma congregação, mesmo desta forma, com o seu coração sincero, Deus ele vai receber a sua adoração. Tá bom? Então, não pense isso aqui como um incentivo para você não congregar. Não tem nenhuma igreja perfeita. Não faz isso. Porque você vai ver Jesus montando a sua igreja, inaugurando a sua igreja. E nos primeiros momentos, leia lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver os horrores que acontecia lá. A igreja não é perfeita. E nem por isso você deve parar de congregar, tá? Porque a Bíblia diz em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar. Pastor, a minha igreja é assim, sabe? Você deve orar, pedir para Deus transformar aquele lugar. E se Deus mostrar para você que você deve trocar de igreja, você troca. Se não, permaneça no lugar onde você está. A não ser que Deus te mostre de uma maneira clara que você deve mudar de congregação. Se não, permaneça no lugar onde você está. Não fique, pulando. Hoje eu estou aqui na Assembleia, agora eu estou ali na Presbiteriana, agora eu estou aqui na Metodista, agora eu vou ali para a Internacional da Graça, agora eu vou aqui para a Universal, agora eu vou lá para Batista. E fica... Não. Fique no lugar onde você está. Ore a Deus e busque a vontade de Deus para Ele te deixar no lugar aonde for da vontade de Deus, tá bom? Eu concluo essa parte assim. Portanto, precisamos examinar nossa congregação e nosso coração também, porque aqui eu acredito ser um símbolo disso. Se Deus não está sendo substituído por mamon, se o ensino da palavra, a oração e o louvor não estão sendo substituídos pelas riquezas, preocupações e prazeres, e se a nossa vida não está sendo roubada pelas distrações deste mundo, ao invés de atividades permanentes. Vamos comentar agora do versículo 14 ao 17. Nós vemos nesse trecho um claro contraste do tratamento de Deus com os religiosos, líderes e com o povo sofrido.
Jesus expulsou os comerciantes, derrubou os bazares, proibiu o trânsito de mercadorias no templo, mas com o povo sofrido, Jesus ensinou, curou e tratou dos seus sofrimentos. Vamos ver detalhes desse trecho da palavra de Deus. A raiva dos líderes religiosos foi imensa e nunca perdoaram Jesus, pois ele tocou em seu ego, em seus lucros, em seus produtos, fazia maravilhas e era adorado pelas pessoas. O orgulho, a avareza e a inveja dominaram os líderes religiosos. Então, meus irmãos, quando Jesus ele entra em Jerusalém, faz aquele alvoroço, vamos dizer assim, proíbe o transporte de mercadorias, expulsa os comerciantes, derruba as mesas de câmbio, de bazares, expulsa os animais, sai daqui! Jesus fazendo isso, ele toca no dinheiro daqueles líderes, ele toca no ego, ele toca no orgulho. Além disso, Jesus fica no templo fazendo maravilhas. Ou seja, eles passaram a invejar Jesus. Isso manifestou o orgulho, a avareza e a inveja daqueles líderes, como nós vemos aqui no texto de uma maneira muito clara. Vamos lá. Quando os religiosos reclamaram do louvor dos meninos, que era um outro ponto que eles que eles deixaram eles indignados, de olhar e não gostaram, quando eles reclamaram dos louvores dos meninos, porque as crianças começavam a louvar Hosana, então adorar a Jesus. Jesus respondeu com o Salmo 8:2. Tu ordenaste força, vou ler aqui o Salmo 8:2 na tradução ACF, tá? Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Olha isso. Então eu quero dar aqui, nós analisamos esse Salmo 8:2, tanto Risby como o Beacon, e qual é a mensagem ali transmitida, naquele contexto da época de Davi, Então, esse versículo pode ser uma referência a Davi vencendo Golias, essa é uma opinião do Risby, de Salmo 8, Então, pode ser que Davi escreveu esse salmo devido à sua vitória sobre Golias. Todos conhecem a história, Uma outra possibilidade é a interpretação do Beacon, que diz: pequenos representantes são vencedores para confundir e silenciar aqueles que se opõem ao reino de Deus. Então, quando coloca aqui da força das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador, Jesus pegou aquele contexto de Salmo 8 e aplicou aqui, fazendo crianças manifestar o pecado e fazer calar os inimigos de Deus, que eram os religiosos, os fariseus daquela época. Tá certo? Então, Jesus cita Salmos 8:2 e aqui nós temos duas possíveis interpretações. Tá bom? Vamos lá. Apesar de pequenos e frágeis, aqui nós temos um comentário, para nós vencemos o mundo e Satanás, que foi chamado de valente. Satanás foi chamado de valente pelo próprio Jesus. Isso pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então, isso se aplica também a mim e a você, suscitaste força das crianças, dos meninos e daqueles que mamam. Isso é uma referência a mim e a você, que somos pequeninos do Pai, pequeninos do Senhor Jesus, Quando comparado com a força deste mundo, com o poder deste mundo, com o poder dos governos deste mundo, e quando comparado até mesmo com Satanás, nós somos pequeninos. Mas pelo poder do nome de Jesus Cristo e pela autoridade que Ele deu para mim e para você, nós vencemos o mundo, como diz em 1 João, a nossa fé vence o mundo, E também vencemos Satanás e seus demônios com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo concedeu para todos os pequeninos do Pai. Tá certo?
Então esse texto também pode ser aplicado a nós. O louvor das crianças são inocentes, desinteressados e espontâneos, né? Jesus já havia ensinado: aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, novamente, olha que interessante, Jesus está utilizando o exemplo das crianças. Já tinha usado as crianças para falar sobre humildade, porque elas são as menores em autoridade, em posição, em poder e assim sucessivamente, para mostrar para os discípulos que é necessário eles terem uma fé como de criança e uma humildade como das crianças. Aqui Jesus elogia e se apoia também no louvor das crianças. Eu e você temos que tomar este exemplo, tá? A expressão desse trecho final, né? Jesus deixando-os, ou seja, aquelas pessoas insistiram em resistir, em perseguir, em confrontar Jesus. A Bíblia diz: e deixando-os. É forte, essa expressão é forte e reflete um padrão de comportamento de Deus, tá? Isso aqui é um padrão de comportamento do nosso Pai, do Espírito Santo. Se insistirmos em resistir o Espírito Santo, Ele nos deixará. Então, meus irmãos, amado irmão e irmã, quando o Espírito Santo está falando para mim e para você: faça isso, pare de pecar, pare de consumir pornografia, pare de ser desonesto, pare de pegar o que não é seu, pare de adulterar, pare de fornicar, pare de roubar, pare de ter ódio, perdoe, ame, seja generoso, assim, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cultue, vá na igreja, tal. Então, ore, leia a Bíblia, jejue, né? E assim sucessivamente. Quando o Espírito Santo vai insistir nessas coisas e eu e você pecamos deliberadamente, sabe? Com frequência, com sequência, o Espírito Santo acaba deixando esta pessoa, este coração. É o que aconteceu aqui com o Senhor Jesus. A resistência a Deus, a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, vai resultar em um abandono devagar e silencioso, tá bom? No final do dia, Jesus vai para Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ali encontrou um lugar de consolo, de descanso e preparação para o seu grande dia. Então nós vemos aqui que no final, né, o versículo 17, Jesus deixou aquelas pessoas e foi ali para um lugar se hospedar, né, dormir, tomar um banho, né, provavelmente, comer e ter ali um momento com pessoas que ele amava, tá certo? Concluo esse bloco, esse trecho com essas palavras: portanto, devemos examinar os nossos corações, se estão cheios de ódio, de orgulho e de inveja, como eram dos líderes religiosos daquela época, ou se nossa vida humilde serve para vencer grandes inimigos do reino de Deus. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. Jerusalém e o templo simbolizam o nosso coração. Quando Jesus entra em um coração, nós somos constrangidos a dar, a adorar, a cantar e a compartilhar essas boas novas com as outras pessoas. Mas imediatamente após esse fogo inicial, é iniciada uma espécie de faxina no coração, que a teologia chama de santificação. Como o seu coração tem falado? O que o seu coração tem falado? Bendito ou crucifica? Então, eu e você precisamos olhar para os nossos corações e ver se nós estamos adorando a Deus com a nossa vida ou se nós estamos crucificando a Jesus todos os dias. Essa é a primeira aplicação que nós podemos compreender aqui nessa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém e no templo. Vamos lá para outras aplicações. Aqui nós temos um exemplo positivo dos discípulos, né? A Bíblia critica os discípulos em muitos pontos, onde Jesus está corrigindo eles, né? Eles são resistentes a entender, demoram a entender, eles são orgulhosos, mas aqui nós temos um ponto positivo para falar dos discípulos, que eu acredito ser um exemplo para mim e para você. Jesus mandou eles fazerem uma coisa em comum e eles obedeceram.
precisamos ter sensibilidade, confiança em disposição e disposição em obedecer, né? Se coloque no lugar desses dois discípulos aqui. Olha, você vai em um lugar, você vai encontrar lá, nos dias de hoje talvez, você vai encontrar um carro, você vai entrar nesse carro e começa a andar nele, né? A pessoa vai falar, o que você está fazendo? Né? Isso é um roubo, né? E aí a resposta de Jesus, o Senhor precisa dele rapidinho, né? E você já vai receber de volta. Então foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nesse cenário, trazendo para os nossos dias de hoje, né? E Jesus até alerta os discípulos falando, olha, se alguém falar alguma coisa e ele sabia que ia falar, fala para eles que o Senhor precisa. Obviamente o Espírito Santo de algum modo já tinha antecipado no proprietário daqueles jumentos, né, da jumenta e do jumentinho, que Jesus iria precisar daquilo. De algum modo o Espírito Santo já tinha antecipado para eles, e é assim que eu e você devemos fazer. Estar com o coração disposto a obedecer, e muitas vezes Deus vai nos pedir para fazer coisas que nós não concordamos, que nós muitas das vezes ficamos envergonhados, que são coisas incomuns, tá? Então aqui uma dica, uma aplicação para mim e para você, tá? Deus é dono de tudo, mas Ele prefere usar nossos bens e talentos para a sua obra, como nós vemos aqui no exemplo, o jumentinho e as vestes, né? Você tem disponibilizado ao Senhor seu tesouro, seu talento e seu tempo? Então aqui é uma pergunta para mim e para você, né? Coisas que são valiosas para nós: o dinheiro, o nosso talento, o nosso tempo, a nossa vida. Você tem disponibilizado ao Senhor Jesus Cristo essas coisas de valor que você tem? Então, nós vemos aqui no texto, por exemplo, a pessoa deu ali, emprestou temporariamente a Jesus a jumenta e o jumentinho. As pessoas pegaram as suas vestes para que Jesus pudesse assentar, colocaram ali as suas vestes para Jesus, né? E aí nós aprendemos a respeito disso. O seu dinheiro, o seu talento, o seu tempo, ou qualquer coisa que seja valorosa para você, você tem disponibilizado ao Senhor Jesus como um serviço? Saiba que este é a melhor coisa que você pode fazer, porque fazendo isso por amor, você vai ter um galardão que ninguém pode tomar, que a traça não corrói e que o ladrão não rouba, tá bom? Então uma dica importante para mim e para você que nós podemos observar aqui nesse texto. Outra aplicação: a adoração é natural do ser humano. Cuidado para não fazer as riquezas, o poder, os prazeres ou pessoas como o seu Deus. Então aqui, meus irmãos, aquelas pessoas, as crianças e a população, a multidão, né, estavam adorando a Jesus, o Deus encarnado. Mas os religiosos, em contrapartida, estavam adorando a Mamon. Estavam interessados no lucro, tinha feito do dinheiro, tinha feito das riquezas, tinha feito do poder, da posição política e religiosa, o seu Deus. Então eu e você temos que tomar cuidado para não fazermos, por exemplo, do trabalho o nosso Deus, do dinheiro sempre Ele, do nosso corpo, dos prazeres, do trabalho, pessoas, né? Pais que fazem dos seus filhos um Deus, ou pessoas que fazem do seu carro um Deus, ou nos dias de hoje, posso citar pessoas que fazem de um time de futebol o seu Deus, pessoas que fazem do celular o seu Deus, da televisão, da internet, das redes sociais, seja qual for. Então você precisa prestar atenção se não está transformando objetos ou alguma coisa em seu Deus. Talvez uma imagem de escultura, como diz ali nos 10 mandamentos, nos primeiros dos 10 mandamentos: não façam imagens de escultura perante mim, não adorarás outro Deus. Está ali nos primeiros dos 10 mandamentos. Então, eu e você temos tendência a adorar. Nós temos tendência a adorar. Nós nascemos para adorar. Só que a queda de Adão nos faz adorar
carros, dinheiro, pessoas, prazer, trabalho, crianças, né? Crianças, quando eu digo adorar como um filho, né? Olha, coloca um filho como um Deus, né? Ou filhos colocam um pai e a mãe como um Deus, né? Olha, eu não consigo viver sem meu pai e minha mãe. Não. Nós somos dependentes de Deus, tá certo? Então, não se prostre perante imagens de escultura. O seu único Deus é um Deus invisível e real, tá bom? Então aqui uma dica importante. Jesus caminha para a morte em um jumentinho, mas vai voltar em seu cavalo branco. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Então, prepare-se. O Jesus aqui, ele agiu com graça. O Jesus aqui está começando, né? Apesar desse episódio de purificação do templo, né? Jesus está aqui começando a sua obra de redenção. O fim dessa história aqui é ele morrer e ressuscitar. Por quê? Para perdão dos nossos pecados. E isso é graça. Isso é perdão, não é justiça, né? Mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Se ele está aqui como um pai amoroso, se entregando pelo seu filho, vamos dizer assim, tá? Como uma alegoria, uma metáfora. Quando Jesus voltar, ele não vai estar num jumentinho, ele vai estar em seu cavalo branco. E ele não vai vir para morrer pelos nossos pecados, ele vai vir para julgar as boas obras e as más obras. Cada um segundo as suas obras. Então, prepare-se. A mensagem, a aplicação que nós temos aqui é: prepare-se, esteja preparado, tá? Os pecados mais resistentes serão o orgulho, a avareza e a luxúria. Nós sempre vemos esses três pecados, meus irmãos, desde o início do mundo. Você vai ver esses três pecados: o orgulho, a avareza e a luxúria. Até nos dias de hoje, pode ver que é o orgulho. Todo mundo buscando ser admirado. As redes sociais é uma rede do orgulho. Todo mundo querendo se mostrar, ostentar, né? A avareza, a busca pelas riquezas. As pessoas podem cometer todos os pecados dos 10 mandamentos pelo dinheiro, amando o dinheiro. E a luxúria. A luxúria vai desde redes sociais, dopamina, o prazer, né? Então, drogas, açúcar, comida, pornografia, sexo e assim sucessivamente. Então, aqui nós vemos esses três pecados sempre resistindo, tá? No coração humano. Esses eram também os pecados dos principais dos sacerdotes, tá? Você deve ser um fiscal, primeiro do seu próprio coração, depois dos seus irmãos e líderes da comunidade, através da oração e da repreensão por amor, tá bom? Isso que Jesus fez aqui, ele estava agindo por amor, tá? Então, o grande ponto não é o que você faz, a grande pergunta é qual a motivação do que você está fazendo, tá certo? Muitas das vezes pode acontecer, apesar de ser raro, tá? Porque muitas das vezes as más obras, elas vão estar ligadas a más intenções e as boas obras vão estar ligadas às boas intenções. Isso é na maioria das vezes. Mas pode acontecer que alguma coisa ruim tenha uma boa motivação, tá? E não estou dizendo que o que Jesus fez aqui foi ruim ou foi bom, tá? Estou dizendo que a motivação de Jesus foi amor. Ele estava entrando em um templo e a Bíblia aqui diz: templo de Deus. Templo de Deus. Jesus era o proprietário daquele templo, porque ele é o Deus encarnado. Então aquele templo era propriedade de Jesus. Ele pode fazer com aquele templo que esta casa será chamada casa de oração. Ele pode fazer com um templo que é dele o que ele bem entender. Então ele foi e retirou tudo aquilo que não era lícito, tudo aquilo que era proibido, tudo aquilo que a lei de Moisés proibia, tá certo? Tudo aquilo que era desonesto, ele foi lá e protestou com coragem, com verdade, com justiça, tá bom? Então, você deve primeiro fazer essa faxina no seu coração, depois faça também com seus irmãos, com os líderes da sua comunidade, mas sempre por amor, tá bom? Vamos lá. Cuidado para as distrações não roubar o seu valioso tempo. Então, cuidado com as telas, quanto tempo você gasta nas telas,
cuidados com jogos, cuidado com o trabalho, também cuidado com a ociosidade. Eu acho que aqui é uma dica importantíssima, um conselho que eu tenho repetido bastante aqui e que os ensinamentos de Mateus têm nos encaminhado para essa aplicação. Gerencie bem o seu tempo, tempo de dormir, tempo de comer, tempo de lazer, tempo de cultuar, tempo de trabalho, né? Quanto tempo você tem gastado nas telas, quanto tempo você tem gastado com entretenimento, com séries, com filmes. Não estou proibindo você disso, nem estou dizendo que isso é pecado, mas estou dizendo que cuidado com os abusos, cuidado com o excesso, tá certo? Então acredito que aqui nós temos um conselho interessante, tá bom? Você não deve criar obstáculos para que as pessoas venham até o reino de Deus. Pelo contrário, sua vida deve ser a maior evangelização. Então, você não deve ser um obstáculo. Olha, aqui você não entra. Ou o seu modo de viver, talvez as pessoas olhando para o seu testemunho, olha, se for para eu ser cristão, como essa pessoa, eu não quero ser. Não, a sua vida deve ser um convite. Através do amor, de uma vida de honestidade, de uma vida generosa, a sua vida deve ser um testemunho para que as pessoas venham vir até Jesus Cristo através da sua vida, tá? Que a sua vida deve ser a maior evangelização. Eu concluo com essa reflexão. Qual é a sua reação quando tem prejuízos, como os religiosos tiveram, tá? Quando você passa por um luto, ou experimenta doenças, ou vê outros prosperando, você vê outras pessoas prosperando, qual é a sua reação com relação a isso? Você fica indignado, preocupado e quem sabe dentro do coração tem ódio e quer matar alguém, né? Ou você vai até Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.